10 pratos que todo mundo ama no Japão, inventados em outro país. Você acha que conhece a culinária japonesa? Aquela fritura leve e crocante que derrete na boca, o curry quentinho que aquece a alma, o ramen que faz fila de horas do lado de fora dos restaurantes? Pois bem, o que você vai descobrir agora vai mudar a forma como você olha para esses pratos para sempre. O Japão é o país com mais estrelas Michelin do mundo. Uma nação que transformou a cozinha em arte, que trata cada ingrediente com respeito quase espiritual, que levou a precisão culinária a um nível que poucos países no planeta conseguem alcançar. E mesmo assim, alguns dos pratos mais amados pelos japoneses não nasceram lá. Vieram de Portugal, da China, da Índia, da Alemanha, dos Estados Unidos. Mas aqui está o que realmente impressiona. Os japoneses não copiaram esses pratos. Eles os desmontaram, entenderam cada detalhe e os reconstruíram de um jeito tão único que hoje muita gente jura que são criações locais. Tem até um nome para esse fenômeno, Yoshoku, que é justamente a culinária estrangeira que passou pelo filtro japonês e saiu transformada do outro lado. Neste vídeo, você vai conhecer 10 pratos que os japoneses amam como se fossem seus, mas que nasceram em outro lugar. A história por trás de cada um deles é tão surpreendente quanto o prato em si. E garanto que, ao final, você vai olhar para o cardápio de um restaurante japonês com outros olhos. Fica até o final, porque o 10º prato é o que mais surpreende e pouquíssimas pessoas sabem dessa história. Prato 1. Tempurá. Imagina que você está em um restaurante japonês sofisticado. O chefe mergulha um camarão fresco em uma massa levíssima e o coloca em óleo quente com uma precisão cirúrgica. Em segundos, sai de lá uma fritura tão delicada, tão crocante, tão perfeita que parece desafiar a física. Você olha para aquilo e pensa, isso é Japão puro. Isso é tradição milenar japonesa. Não é. O tempurá nasceu em Portugal. No século XVI, os missionários jesuítas portugueses que desembarcaram no Japão tinham o hábito de fritar legumes e peixes durante os períodos de abstinência religiosa, especialmente nas chamadas Quatuor Anni Tempora, as 4 épocas do ano em que os católicos evitavam comer carne. A palavra tempurá muito provavelmente veio daí. Os japoneses observaram aquela técnica, provaram e tomaram uma decisão silenciosa que mudaria a gastronomia do país. Vamos fazer isso, mas vamos fazer diferente. A massa portuguesa era densa. A versão japonesa ficou quase transparente. O óleo passou a ser controlado com uma atenção que beira a obsessão. A temperatura, o ângulo, o tempo de fritura, cada detalhe foi estudado e aperfeiçoado ao longo de séculos. Hoje, existem chefes no Japão que dedicam a vida inteira exclusivamente ao tempurá. Restaurantes estrelados que servem apenas esse prato. Uma técnica que os portugueses trouxeram como solução religiosa simples e que os japoneses transformaram em uma das expressões mais refinadas da culinária mundial. Da próxima vez que você provar um tempurá crocante e perfeito, lembre, você está saboreando 5 séculos de história. E tudo começou com um grupo de padres portugueses que não podia comer carne. Prato 2. Curry japonês. Se alguém te perguntar qual é o prato mais consumido no Japão no dia a dia, você provavelmente pensaria em sushi, em ramen, talvez em tempurá. A resposta vai te surpreender. É o curry. O curry japonês é servido em cantinas escolares, em refeitórios militares, em restaurantes de bairro, em lanchonetes de estação de trem. É a comida de conforto número 1 do país. E ele não tem absolutamente nada de japonês em sua origem. A história começa na Índia, onde o curry existe há milhares de anos, como uma mistura complexa de especiarias que varia de região para região, de família para família. Mas o curry não chegou ao Japão vindo direto da Índia.
Ele fez uma escala que pouca gente imagina. Passou pela Inglaterra. No século XIX, os britânicos colonizaram a Índia e ficaram tão fascinados pelo curry que o levaram para casa, o adaptaram ao paladar europeu, criaram versões em pó padronizadas e o espalharam pelo mundo através de sua frota naval. Quando os navios britânicos chegaram ao Japão durante a era Meiji, os marinheiros comiam curry regularmente. Os japoneses provaram e quiseram aprender. O que aconteceu depois é um exemplo perfeito de como o Japão opera. Eles pegaram aquele curry britânico, já bastante diferente do indiano, e foram além. Reduziram a picância, aumentaram a doçura, engrossaram o molho com farinha e manteiga, adicionaram maçã, mel e às vezes até chocolate para criar uma profundidade de sabor que não existe em nenhuma outra versão do curry no mundo. O resultado é um prato que um indiano não reconheceria como curry e que um britânico acharia curiosamente familiar, mas diferente. É completamente japonês na alma, mesmo sendo totalmente estrangeiro na origem. E essa é exatamente a genialidade da culinária do Japão. Prato 3. Ramen. Existe uma fila do lado de fora de um restaurante em Tóquio que se forma todos os dias antes mesmo do estabelecimento abrir. As pessoas esperam 1 hora, às vezes 2, com frio, com chuva, sem reclamar. Dentro, o chefe prepara uma tigela de caldo que ferventou por mais de 12 horas, com macarrão feito à mão, fatias de porco curadas lentamente, ovo marinado durante a noite inteira. Quando a tigela chega à mesa, o silêncio é quase religioso. Isso é ramen. E ele veio da China. O macarrão em caldo é uma tradição chinesa antiquíssima. Versões dele existem há séculos em diferentes regiões da China, cada uma com seu estilo, seus ingredientes, sua identidade. Os primeiros registros de macarrão chinês no Japão datam do século XVII, trazido por comerciantes e imigrantes que se instalaram em cidades portuárias como Yokohama e Nagasaki. No início, era comida de imigrante, vendida em barracas de rua, consumida por trabalhadores sem nenhum prestígio. Ninguém imaginava que aquele macarrão simples se tornaria um dos pratos mais estudados, documentados e reverenciados do mundo. A virada aconteceu ao longo do século XX. Os japoneses começaram a experimentar com o caldo, que é a alma do ramen. Desenvolveram 4 estilos principais: o shoyu, à base de molho de soja; o shio, mais delicado e com sal; o miso, profundo e encorpado; e o tonkotsu, feito com ossos de porco cozidos por horas, até o caldo ficar branco e cremoso como leite. Cada região do Japão criou sua própria versão, com ingredientes locais e técnicas próprias. Hoje, o Japão tem museus dedicados exclusivamente ao ramen. Existem chefes que estudaram por décadas para aperfeiçoar um único tipo de caldo. Receitas que são tratadas como segredo industrial, um prato que chegou como comida de imigrante chinês e que o Japão transformou em patrimônio cultural, em obsessão nacional, em arte. E na próxima vez que você mergulhar a colher em uma tigela fumegante de ramen, saiba que está provando séculos de história em cada gole. Prato 4. Gyoza. Tem um prato que aparece em quase todo restaurante japonês do mundo. Aquelas trouxinhas douradas e crocantes por baixo, macias por cima, recheadas de carne e legumes, servidas com molho de shoyu e um toque de óleo de gergelim. Você provavelmente já comeu gyoza, achando que estava provando algo tipicamente japonês. A história por trás desse prato é uma das mais humanas e surpreendentes desta lista, porque ela não começa em uma cozinha. Ela começa em uma guerra. O gyoza é a versão japonesa do jiaozi, um bolinho tradicional chinês com mais de 2000 anos de história. O jiaozi é consumido na China em datas comemorativas, especialmente no Ano Novo Lunar,
e representa prosperidade e união familiar. É um prato com peso cultural enorme, profundamente enraizado na tradição chinesa. Os japoneses conheceram o jiaozi durante a Segunda Guerra Mundial, quando tropas japonesas estiveram na Manchúria, região norte da China. Os soldados provaram aquele bolinho, gostaram, e quando a guerra terminou e voltaram para o Japão, trouxeram a memória do sabor junto com eles. Tentaram recriar o que tinham comido longe de casa, mas sem os ingredientes exatos, sem as técnicas tradicionais chinesas e com o paladar japonês guiando as escolhas. O que saiu dessa tentativa foi algo diferente do original e diferente de um jeito muito específico. O jiaozi chinês é geralmente cozido em água ou no vapor. O gyoza japonês ganhou uma etapa extra que mudou tudo, a fritura na frigideira. Essa técnica cria aquela base dourada e crocante que se tornou a marca registrada do prato. O recheio também mudou, ficando mais rico em alho e gengibre, com sabores mais intensos e diretos. O resultado foi um prato que os chineses olham e reconhecem como parente distante, mas que os japoneses tomaram como completamente seu. E tomaram com razão, porque o gyoza japonês é uma criação própria, nascida da memória, da saudade e da criatividade de pessoas que tentaram recriar algo e acabaram inventando outra coisa. Existe algo muito bonito nessa história. Um prato que nasceu de uma guerra e que hoje une pessoas ao redor de uma mesa, em qualquer parte do mundo. Prato 5. Tonkatsu. Pensa em um restaurante simples de bairro em Tóquio. Balcão de madeira, cardápio colado na parede, cheiro de óleo quente no ar. O chefe coloca na sua frente um prato com uma costeleta de porco empanada, cortada em fatias precisas, acompanhada de repolho cru finamente fatiado, arroz branco e uma tigela de misoshiro. Por cima, um molho escuro, levemente adocicado, com uma complexidade de sabor que não tem comparação com nada que você já provou. Isso é tonkatsu, e ele chegou ao Japão olhando para a Europa. No final do século XIX, durante a era Meiji, o Japão tomou uma decisão histórica: abrir as portas para o mundo ocidental e modernizar o país em velocidade impressionante. Junto com a tecnologia, a arquitetura e a moda europeia, vieram também os hábitos alimentares. Os japoneses, que por séculos evitaram o consumo de carne por influência do budismo, começaram a experimentar pratos europeus com proteína animal. A costeleta empanada já existia na Europa há muito tempo. Os italianos tinham a cotoletta alla milanese, os austríacos tinham o schnitzel. Os portugueses e franceses tinham suas próprias versões de carne empanada e frita. Quando essa ideia chegou ao Japão, os chefes japoneses observaram a técnica, entenderam o princípio e começaram a trabalhar. A primeira transformação foi na própria carne. Em vez de vitela ou frango, os japoneses preferiram o porco, que se adaptou melhor ao paladar local. Depois vieram as mudanças na empanada, que ganhou o panko, a farinha de rosca japonesa de textura mais grossa e aerada, que cria uma crocância completamente diferente de qualquer empanado europeu. Mas a transformação mais importante foi o molho. Os japoneses criaram o molho tonkatsu, uma mistura de frutas, legumes, especiarias, vinagre e molho de soja, que fermentam juntos para criar um sabor que não existe em nenhuma outra culinária do mundo. Esse molho transformou uma costeleta europeia em algo irreconhecível para quem a criou. Hoje, o tonkatsu tem restaurantes dedicados exclusivamente a ele no Japão, com filas que rivalizam com qualquer atração turística do país. Um prato europeu que os japoneses levaram tão a sério que o tornaram mais japonês do que qualquer coisa que a Europa já criou. Prato 6. Shokupan. Existe uma padaria em Tóquio que vende um único produto. Não tem croissant,
não tem baguete, não tem nada além de um pão de forma branco, alto, macio, com uma casca levemente dourada e um miolo que parece uma nuvem. A fila do lado de fora começa antes do amanhecer. O pão esgota em horas e o preço de uma única unidade chega a custar o equivalente a R$ 30. Estamos falando de pão de forma. O mesmo pão de forma que os americanos introduziram no Japão depois da Segunda Guerra Mundial como solução alimentar barata e prática para um país destruído. O pão de trigo não fazia parte da tradição japonesa. Por séculos, o arroz foi e continua sendo a base da alimentação do país. O pão existia de forma marginal, introduzido pelos portugueses no século XVI, mas nunca ganhou força suficiente para mudar os hábitos alimentares da população. A virada aconteceu com a ocupação americana no pós-guerra. Entre 1945 e 1952, os Estados Unidos administraram o Japão, e entre as muitas mudanças impostas ao país estava a introdução do pão de forma industrializado como alimento base nas escolas e refeitórios públicos. A ideia era prática. O pão era fácil de produzir em escala, nutritivo o suficiente e diferente do arroz, que estava escasso naquele momento. Os japoneses comeram por necessidade e então começaram a prestar atenção. O que aconteceu nas décadas seguintes é um dos casos mais fascinantes de apropriação culinária da história moderna. Os padeiros japoneses começaram a estudar o pão de forma com a mesma seriedade com que um cientista estuda um fenômeno novo. Desenvolveram técnicas próprias, como o método Tangzong, que consiste em cozinhar parte da farinha em água antes de incorporar a massa, criando uma umidade interna que nenhum pão de forma ocidental consegue replicar. O resultado foi o shokupan, que em japonês significa literalmente pão para comer, mas que na prática é uma obra de engenharia alimentar. A casca é fina e delicada. O miolo é tão macio que alguns chefes recomendam comê-lo sem nada, apenas para sentir a textura pura. Existem versões com diferentes níveis de hidratação, diferentes tipos de farinha, diferentes tempos de fermentação, cada uma com características próprias que os japoneses discutem com a seriedade de um sommelier falando sobre vinho. Um pão que chegou ao Japão como solução de emergência alimentar virou objeto de desejo, de estudo e de arte. Isso é o Japão. E isso é o shokupan. Prato 7. Omuraisu. Tem um prato que aparece em filmes japoneses, em animes, em dramas de televisão, sempre carregado de emoção. Uma omelete dourada e macia, dobrada sobre si mesma, coberta de ketchup vermelho brilhante, escondendo dentro uma porção generosa de arroz frito temperado com frango e legumes. É o tipo de prato que uma mãe faz para um filho doente, que um cozinheiro prepara para alguém especial, que aparece em cenas de conforto e afeto. O omuraisu é comfort food japonês no nível mais profundo. E ele nasceu de uma fusão improvisada entre a culinária francesa e os ingredientes que sobravam na despensa. O início do século XX foi um período de intensa transformação no Japão. A influência ocidental estava em todo lugar. E os restaurantes de estilo europeu, chamados Yoshoku-ya, proliferavam pelas grandes cidades. Eram lugares que serviam versões japonesas de pratos ocidentais, adaptados ao paladar local, acessíveis à classe trabalhadora urbana que queria experimentar a modernidade sem abrir mão do familiar. Foi nesse contexto que o omuraisu nasceu, por volta de 1900, em Tóquio. A história mais aceita aponta para um restaurante chamado Rengatei, no bairro de Ginza, onde um cozinheiro criou o prato para um cliente que tinha problemas estomacais e só podia comer arroz e ovos. A solução foi envolver o arroz frito em uma omelete fina, criando um prato que combinava o ingrediente mais japonês possível com a técnica francesa do ovo bem trabalhado.
O que poderia ter sido apenas uma solução criativa para um cliente específico se tornou um fenômeno. O prato se espalhou rapidamente pelos restaurantes de Tóquio, depois pelo resto do país, e foi ganhando variações ao longo das décadas. O ketchup, que os americanos popularizaram no Japão mais tarde, entrou como tempero do arroz e como cobertura, e se tornou parte inseparável da identidade do prato. Hoje, o omuraisu tem uma dimensão cultural que vai além da gastronomia. Ele representa a ideia japonesa de katashi, a forma perfeita, porque a omelete precisa ser lisa, uniforme, dobrada com precisão milimétrica. Existem competições, vídeos virais e chefes famosos que dedicam anos para dominar a técnica de fazer a omelete perfeita que envolve o arroz com elegância e suavidade. Um prato nascido da necessidade, criado para um estômago fraco que se tornou símbolo de carinho, técnica e identidade cultural japonesa. Poucas histórias na gastronomia são tão bonitas quanto essa. Prato 8. Ambagu. Coloca na sua cabeça a imagem de um hambúrguer. Pão, carne, queijo, alface, molho. Agora tira o pão, tira o queijo, tira a alface. O que sobra é um disco de carne moída temperada, suculento por dentro, com uma crosta levemente caramelizada por fora, servido em um prato com arroz branco, uma porção de legumes cozidos e coberto com um molho que pode ser de demi-glace, de ponzu com rabanete ralado ou de manteiga com shoyu. Isso é o ambagu japonês, e ele não tem nada a ver com o hambúrguer americano que você conhece, apesar de compartilharem o mesmo ancestral distante. A história começa na cidade de Hamburgo, na Alemanha, no século XIX. Os trabalhadores portuários alemães tinham o hábito de comer carne bovina picada e temperada, crua ou levemente cozida, como refeição rápida e nutritiva. Quando imigrantes alemães cruzaram o Atlântico em direção aos Estados Unidos, levaram esse hábito com eles. Nos portos americanos, a carne picada alemã foi sendo adaptada, ganhou o formato de disco, foi colocada entre fatias de pão e se transformou no hambúrguer americano que conquistou o mundo. Mas antes de conquistar o mundo todo, ele passou pelo Japão. Durante a era Meiji, os japoneses que estudavam e viajavam para a Europa trouxeram de volta a ideia da carne moída, temperada e moldada. Nos restaurantes Yoshoko, aquele disco de carne começou a ser preparado com uma mistura de carne bovina e suína, temperada com cebola refogada, pão umedecido em leite, ovo e noz moscada, criando uma textura mais macia e úmida do que qualquer versão ocidental. E então veio a decisão que separou o ambagu do hambúrguer de vez: servir sem pão. Para os japoneses, aquele disco de carne era um prato completo por si só, digno de ser servido com o mesmo cuidado e apresentação de qualquer outro prato da cozinha japonesa. O molho passou a ser pensado com a seriedade de um elemento central, não como acompanhamento secundário. O arroz substituiu o pão como base. Os legumes cozidos entraram como equilíbrio. Hoje, o ambagu é um dos pratos mais queridos da culinária caseira japonesa. Aparece em lancheiras de criança, em menus de restaurantes familiares, em receitas passadas de geração para geração. Um prato que viajou da Alemanha para os Estados Unidos e dos Estados Unidos para o Japão, e que em cada parada se transformou em algo completamente diferente. O mesmo ingrediente, 3 países, 3 pratos distintos, e o japonês é, sem dúvida, o mais elegante dos 3. Prato 9. Christmas Cake. Imagina que você está em Tóquio no mês de dezembro. As ruas estão decoradas com luzes, as lojas tocam músicas natalinas e nas vitrines das confeitarias existe uma fila de bolos brancos impecáveis, cobertos de chantilly, decorados com morangos vermelhos brilhantes, embalados em caixas elegantes com laço e tudo.
As pessoas fazem reserva com semanas de antecedência. Esgotar antes do dia 24 é praticamente garantido. O Natal no Japão não seria Natal sem o Christmas Cake. E essa tradição, que parece tão japonesa, foi criada por uma empresa a partir de uma estratégia de marketing, em um país onde menos de 1% da população é cristã. A história começa no início do século XX, quando o Japão estava absorvendo elementos da cultura ocidental com velocidade impressionante. A Fujiya, uma das primeiras grandes redes de confeitarias ocidentais do país, enxergou no Natal uma oportunidade. Em 1922, a empresa lançou uma campanha associando o bolo natalino ocidental ao período de festas de dezembro, com imagens de Papai Noel, luzes e celebração familiar. O bolo ocidental original era denso, escuro, cheio de frutas secas e especiarias, com meses de maturação, completamente diferente do paladar japonês. A Fujiya fez o que o Japão sempre faz: transformou. Trocou a massa pesada por um pão de ló leve e aerado. Substituiu as frutas secas por morangos frescos, que no Japão de dezembro são considerados uma fruta especial e cara. Cobriu tudo com chantilly branco como neve. Criou algo que não existia em nenhum outro lugar do mundo. A campanha funcionou além do que qualquer pessoa poderia prever. Em poucas décadas, o Christmas Cake deixou de ser uma estratégia comercial e se tornou uma tradição genuína, parte inseparável do dezembro japonês. Pais compravam para os filhos, casais dividiam na véspera de Natal, famílias reunidas em torno de uma mesa com aquele bolo branco e vermelho no centro. O que torna essa história ainda mais fascinante é que o Natal no Japão não tem nenhum significado religioso para a grande maioria das pessoas. É uma celebração secular, romântica, associada a luzes, presentes e, acima de tudo, ao Christmas Cake. Uma tradição inventada por uma confeitaria que se tornou mais real e mais sentida do que muitas tradições que existem há séculos. Uma campanha publicitária de 100 anos atrás criou um ritual que move milhões de pessoas todos os anos. E o bolo que está no centro de tudo isso não existe da forma japonesa em nenhum outro lugar do planeta. Prato 10. Castella. 500 anos. Esse é o tempo que um bolo português leva vivendo no Japão. Não como curiosidade histórica, não como registro em museu, mas como produto vivo, vendido todos os dias, em caixas de madeira elegantes, em lojas que existem há gerações, em uma cidade japonesa que guarda até hoje a memória do primeiro contato entre o Japão e o Ocidente. A Castella é o prato mais antigo desta lista, e a história dela começa em Nagasaki, em um encontro que mudou dois mundos. Em 1543, os portugueses chegaram ao Japão. Foram os primeiros europeus a pisar em solo japonês, e junto com eles vieram comerciantes, missionários jesuítas, novas tecnologias e, inevitavelmente, comida. Entre os alimentos que os portugueses trouxeram estava um bolo simples, feito de ovos, açúcar, farinha e mel, originário da região de Castella, na Espanha, que os portugueses conheceram e adotaram. O nome do bolo veio direto da sua terra de origem, Castella. Os japoneses provaram aquele bolo e ficaram fascinados. Não era como nada que existia na culinária japonesa da época. Era doce de um jeito diferente, denso, mas suave, com uma textura única que os ingredientes locais não conseguiam reproduzir. O açúcar, naquele momento, era um ingrediente raro e precioso no Japão, o que tornava a Castella um alimento de prestígio, oferecido como presente a pessoas importantes, servido em ocasiões especiais. E então, o Japão fez o que sempre faz. Pegou aquele bolo português e começou a aperfeiçoá-lo com uma dedicação que os próprios portugueses jamais aplicaram à receita original. Substituíram parte da farinha de trigo por farinha de arroz, em algumas versões.
Ajustaram a proporção de ovos para criar uma textura ainda mais úmida e densa. Incorporaram o mizuami, uma calda japonesa de malte, que dá ao bolo uma profundidade de sabor e uma umidade característica que nenhuma castela europeia possui. O resultado é um bolo que os portugueses não reconheceriam completamente como seu, mas que carrega em cada fatia 500 anos de história compartilhada entre dois países que se encontraram em uma ilha japonesa e trocaram muito mais do que mercadorias. Hoje, a cidade de Nagasaki é considerada a capital da castela no Japão. Existem lojas que produzem o bolo com receitas guardadas há mais de 200 anos. A castela virou símbolo da cidade, presente obrigatório para quem visita a região, patrimônio cultural reconhecido. Um bolo espanhol, levado pelos portugueses, adotado e transformado pelos japoneses, que hoje é mais japonês do que qualquer coisa que Portugal ou Espanha possam reivindicar. 500 anos de história em cada fatia, e cada fatia vale cada um desses anos. O conceito maior e a virada. 10 pratos, 10 histórias. 10 viagens que começaram em Portugal, na China, na Índia, na Alemanha, nos Estados Unidos e que terminaram todas no mesmo lugar, na mesa japonesa, transformadas em algo que o mundo inteiro passou a admirar. Mas o que esse vídeo realmente mostrou não foi uma lista de pratos com origens surpreendentes. Foi algo muito maior do que isso. Foi uma forma de enxergar o Japão de um jeito diferente. Existe uma palavra japonesa que resume tudo o que você viu aqui. Shokunin. Ela é traduzida geralmente como artesão, mas o significado real vai muito além disso. Shokunin é a pessoa que dedica a vida inteira a dominar uma única coisa, que acorda todos os dias com o objetivo de fazer aquilo melhor do que fez ontem, que trata o trabalho não como obrigação, mas como vocação. Os japoneses aplicaram esse conceito a cada um desses pratos estrangeiros que adotaram. Eles não copiaram o tempurá português. Eles o estudaram por séculos, até transformá-lo em uma das técnicas de fritura mais sofisticadas do mundo. Eles não imitaram o curry indiano. Eles o ouviram, entenderam sua alma e criaram algo novo com ela. Eles não reproduziram o macarrão chinês. Eles dedicaram décadas a cada detalhe do caldo, da massa, dos ingredientes, até o ramen se tornar um fenômeno cultural global. Essa é a verdadeira lição gastronômica do Japão. A grandeza não está apenas em criar do zero. Está em pegar o que existe, respeitar profundamente a sua origem e ter a coragem e a habilidade de ir além, de transformar, de elevar. E isso nos diz algo importante sobre a gastronomia como um todo. Nenhuma culinária do mundo cresceu sozinha. Cada prato que você ama tem uma viagem por trás, uma troca, uma influência que veio de longe. A comida é o registro mais honesto da história humana, porque ela não mente, não tem fronteiras fixas e não pertence a ninguém em definitivo. Pertence a quem a faz com amor, com técnica e com respeito. Se esse vídeo te surpreendeu, se você chegou até aqui achando que conhecia a culinária japonesa e saiu com uma visão completamente diferente, então ele cumpriu o que prometeu. Agora é a sua vez. Qual desses 10 pratos te surpreendeu mais? Qual você nunca imaginava que tinha nascido fora do Japão? Escreve aqui nos comentários, porque essa conversa não termina com o vídeo. E por falar em conversa que não termina, no próximo vídeo, a gente vira esse jogo completamente. Vamos falar de pratos que o mundo inteiro acha que inventou, que reivindica como sua criação, que coloca na bandeira da sua culinária nacional, mas que tem origem japonesa. É a outra face da mesma moeda. E garanto que vai te surpreender tanto quanto esse. Ativa o sino, porque você não vai querer perder.